Oi, pessoal, bom dia! E aí, vamos falar de história? O assunto hoje é a origem da espécie humana. Olha só, existem algumas perguntas que são consideradas universais, né? Por exemplo, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Na tentativa de responder a essas perguntas, algumas histórias vão ser criadas, né? Algumas teorias vão aparecer. E a essas histórias que aparecem na tentativa de explicar tudo, nós damos o nome de cosmogonia. Existem várias cosmogonias, porém, em história, a gente se detém em cima de duas: a teoria da criação e a teoria da evolução. De acordo com a teoria da criação ou criacionismo, a explicação ela é toda religiosa. Você encontra ela na Bíblia, no livro de Gênesis, que vai dizer que Deus criou tudo. Criou o universo, criou os planetas, criou a natureza e criou Adão e Eva, né, os primeiros seres humanos. Na teoria da evolução, criada por Charles Darwin e Spencer, nós temos uma explicação científica que vai falar que nós evoluímos, beleza? E aí, pegando a teoria de Darwin e de Spencer, os primeiros seres humanos, né, os nossos primeiros ancestrais, para falar a verdade, eles teriam surgido na África há mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Lembrando que esses caras, eles são os ancestrais nossos e também dos macacos, beleza? Há 7 milhões de anos. Entre 6 milhões e 2 milhões de anos, aparece um outro carinha, que nós chamamos de Pithecanthropus. Os Pithecanthropus, eles eram até que bem diferentes da nossa espécie atual, mas já tinha uma outra característica que lembra, né, vai lembrar o ser humano lá na frente, no futuro. Fechou? Entre 2 milhões de anos para cá é quando aparece a nossa espécie, né, a nossa família, que é a família Homo. Aí você vai ter quem? O Homo habilis, o Homo erectus e o homem de Neandertal. Fechou? Mais ou menos de 350 mil a 300 mil anos é quando aparece a última fase evolutiva, que é a de qual nós vamos aparecer, né? De onde nós vamos aparecer, que é a família dos Homo sapiens. Homo sapiens e Homo sapiens sapiens, tá? Aí o que acontece? Ele se espalha pelo mundo. Quando? Há mais ou menos 2 milhões de anos, tá? Há 2 milhões de anos, nós imaginamos que, procurando comida, procurando abrigo, esse grupo da família dos Homo, pega todo mundo, eles começam a sair, se espalhar pelos continentes, tá? Aí você vai ter mais ou menos assim: o Homo erectus, ele vai para a Ásia. O homem de Neandertal, ele vai para a Europa. Isso há 2 milhões de anos. Depois, mais ou menos 125 mil anos atrás, a nossa espécie, né, a espécie do Homo sapiens, ele se espalha. E aí ele vai para a Ásia e vai para a Europa há mais ou menos 50 mil anos. E é nesse encontro, né, do Homo sapiens na Europa com o homem de Neandertal que acontece a extinção do homem de Neandertal, homem de Neandertales. Provavelmente por causa de comida, por causa de abrigo, tá? E aí você vai ter de 40 a 30 mil anos esse ser humano indo lá para o leste da Ásia, e o mais controverso, a chegada aqui na América, que ela data entre 50 mil e 12 mil anos atrás, tá? Atravessando o famoso Estreito de Beringer. É muito controverso, temos muitas teorias em cima disso. Somos muitos povos, né? Muita gente, o ser humano se espalhou, ele cresceu muito, e quanto mais ele se espalhava, quanto mais ele crescia, mais diverso ele se tornava. Nós fazemos parte de uma mesma família, que é o Homo sapiens, beleza? Só que nós somos muito diferentes, né? Você vai ter diferença física, você vai ter diferença linguística. Quanto mais se espalha, mais diferente nós ficamos e ao mesmo tempo muito iguais. Por exemplo, você vai para regiões tropicais, como por exemplo a África, né? A parte tropical da África. O que é que você vai ter lá? As características: pessoas com a pele mais escura e com o cabelo mais espesso. Se você for para o norte da Europa, que é mais frio, mais gelado, com menos sol,
Qual é a característica? O tom de pele ser mais claro, né? Um branqueamento da pele. Se você for para a parte da China, do Japão, da Coreia, você vai perceber que existe uma camada extra de pele aqui nos olhos, que é para proteger do sol. Somos muitos, somos plurais. Culturalmente falando, nós temos uma quantidade assim infinita de produção cultural de música, nós temos a quantidade infinita de roupa, de comida. Só de idioma, nós temos mais de 7.000 línguas sendo faladas no mundo. Então, nós precisamos aprender a respeitar a diversidade, tá? Há muito tempo atrás, não existia esse respeito. O que é que você via? Um pensamento etnocêntrico, que valorizava muito a sua cultura e menosprezava do outro. E o que é que gera isso? Uma visão negativa das pessoas, das coisas, de tudo. Você começa a ter generalizações e preconceitos. Quando existe o preconceito, você vai ter uma grande chance de se tornar em um racismo. A ideia de que a sua raça é superior, de que a sua raça ela é melhor do que a outra. Portanto, precisamos aprender a respeitar as diferenças. Quando você conhece a história, a origem da espécie humana, você percebe que nós somos diversos. Portanto, viva a diversidade!